Bem-vindos a mais um curso da ENOR, a Escola Nacional dos Notários e Registradores. Eu sou Alex Mendonça Cavicchini, oficial de registro de imóveis do 4º Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, sou diretor da ENOR e venho falar aqui com vocês hoje a respeito do tema envio de títulos em formato eletrônico ao registro de imóveis. Essa é a nossa primeira aula a respeito do tema. Teremos um total de 3 aulas sobre envio de documentos em formato eletrônico ao registro de imóveis. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal da ENOR, clicando no sino que tem abaixo do vídeo e também de dar o seu like no vídeo. E fique à vontade de compartilhar este vídeo em suas redes sociais ou mesmo no aplicativo de mensagens eletrônicas. Nesta primeira aula, iremos falar a respeito da questão introdutória do envio eletrônico de documentos em formato eletrônico. Antes de mais nada, gostaria de aproveitar e recomendar como bibliografia o meu livro a respeito de alienação fiduciária, meu livro escrito em conjunto com a doutora Silvia Penchel, o livro de alienação fiduciária que saiu pelo IRIB, o Instituto de Registro de Imóveis do Brasil. E lá na loja do IRIB você poderá adquirir esse livro. E neste livro existe uma primeira parte, algumas páginas a respeito já do envio eletrônico de documentos ao registro de imóveis. Então, se você quiser saber mais, procure no Google a loja do IRIB e procure o meu livro a respeito de alienação fiduciária, que tem essa parte introdutória a respeito de documentos eletrônicos. Pois bem, a respeito do tema, nós devemos saber que hoje, na atualidade, é inescapável a questão de documentos eletrônicos. O envio de documentos eletrônicos ao registro de imóveis é hoje uma realidade inescapável. Hoje, diferente do que acontecia antes, por exemplo, do período pandêmico, as pessoas se deslocam cada vez menos e querem realizar tudo de forma eletrônica. E o registro de imóveis não é diferente. No registro de imóveis existe um grande movimento em direção à questão eletrônica. E hoje os títulos todos já podem ser recepcionados em formato eletrônico no registro de imóveis. Essa é uma questão que está em constante mutação e, neste sentido, por conta dessa constante mutação, é importante não só ver estes vídeos, que estão sendo gravados em julho de 2023, porém sempre procurar se atualizar a respeito do assunto, uma vez que se sucedem muitos provimentos, muitos atos normativos e mesmo muitas leis diferentes a respeito do assunto. Então, é um tema que está em constante evolução. Recomenda-se, então, de qualquer literatura que for lida ou qualquer vídeo que for visto a respeito do tema, inclusive o meu livro no IRIB, ver a data que você está assistindo o vídeo e ver se não teve nenhuma atualização por conta que a velocidade realmente é bastante grande de atualização a respeito do tema. Pois bem, então, antes de mais nada, devemos perceber o seguinte, que a questão do envio eletrônico de documentos, ele se encontra dentro do que se pode falar que é a qualificação registral. Desta maneira, a qualificação registral na atualidade do oficial de registro de imóveis deverá levar em conta não apenas aquela qualificação que é feita jurídica do título, jurídico no sentido estricto sensu, porém também deve levar em conta a qualificação se o documento eletrônico se foi enviado em um documento válido conforme a legislação brasileira. Desta maneira, é claro que essa validade também essa verificação de validade da forma eletrônica é uma verificação também jurídica, obviamente. Porém, nessa questão, nós podemos perceber que a qualificação, antes da qualificação jurídica stricto sensu, ou seja,
das cláusulas do contrato, se é da questão da cadeia dominial, existe uma qualificação pretérita, ou seja, podemos dividir então a qualificação de títulos eletrônicos em duas partes. A qualificação digital formal do título, se o título está apto, eletrônico está apto a entrar no registro de imóveis, e a qualificação posterior, que é a qualificação jurídica tradicional, a respeito das cláusulas de negócio, dos princípios registrais, da disponibilidade jurídica que deve-se ter, o proprietário deve-se ter a respeito do imóvel, enfim, toda essa qualificação jurídica tradicional. Iremos tratar nesse curso da qualificação digital propriamente dita, que eu chamo aqui de qualificação formal digital. Dessa maneira, então, essa qualificação é parte da qualificação jurídica do título. Então, temos que perceber, antes de mais nada, o que é a qualificação registral. A qualificação registral é uma atividade jurídica por excelência. Ela é o centro da atividade do oficial de registro de imóveis. Em volta da qualificação registral, gravitam todas as demais atividades por ele desenvolvida em seu mister profissional. Nesse sentido, percebemos então que a qualificação jurídica é o coração da atividade registral imobiliária. E, pois bem, nessa qualificação registral imobiliária realizada, nos títulos digitais, como dito, antes da qualificação jurídica tradicional, existe uma qualificação que, por certo, também é jurídica, porém envolve as formalidades do título registral. Portanto, percebemos que a qualificação do título em seu formato digital está dentro da atividade qualificadora do oficial de registro de imóveis. A expedição de certidões, por exemplo, é atividade de grande importância, sem dúvida, mas a certidão só tem sua razão de ser porque anteriormente ocorreu uma qualificação registral positiva que registrou em atos de registro ou de averbação que estão plasmados na certidão da matrícula ou da transcrição que foram fornecidas. Desta maneira, percebemos claramente que as outras atividades do cartório de registro de imóveis, como, por exemplo, expedição de certidões, expedição de diversos comunicados ao poder público, como, por exemplo, a DOI, só tem razão de ser por conta da qualificação registral. Tudo gira em torno da qualificação registral. Então, a qualificação registral é importantíssima e, nesse sentido, com o grande volume de títulos eletrônicos, necessitamos estar preparados para qualificar esses títulos eletrônicos da forma correta. Dessa maneira, todos os títulos apresentados ao oficial de registro de imóveis serão, por ele, qualificados. Dentro desse universo de títulos submetidos à sua qualificação, um número substancial vai envolver títulos eletrônicos. Desta forma, com o intuito de auxiliar os registradores de imóveis em sua jornada de qualificar juridicamente os títulos eletrônicos, foi elaborado esta aula. É claro que na aula não se tem pretensão de esgotar totalmente o tema, que é vibrante, sempre apresenta novas facetas a serem exploradas. Porém, pretendemos, pelo menos, apresentar o estado da arte atual na qualificação de títulos apresentados em formato digital para o oficial de registro de imóveis. Pois bem, então vamos entrar exatamente na parte da qualificação de títulos digitais, que é exatamente o objetivo da aula. Lembrando que a qualificação do título digital é parte da qualificação registral. É uma parte dentro da qualificação jurídica do título. E essa qualificação deverá ser feita em conjunto, claro, com a qualificação dos demais caracteres jurídicos do título. Neste curso, vamos chamar de título digital todos aqueles títulos que tramitem por meios digitais, sejam títulos natos digitais ou digitalizados. Antes de entrar as espécies de títulos digitais, que serão alvo das próximas aulas, iremos analisar a questão das assinaturas eletrônicas para fins do registro de imóveis. Pois bem, as assinaturas eletrônicas para fins de registro de imóveis. A utilização de assinaturas eletrônicas no Brasil
teve seu início a partir da medida provisória 2200-2 de 2001, que regulamentou a utilização do certificado ICP Brasil. Importante notar que, apesar de se tratar de uma medida provisória, que, obviamente, já se passou muito tempo, desde o ano 2001, a mesma continua em vigor, uma vez que a emenda constitucional número 32 de 2001 determinou em seu artigo 2º que medidas provisórias que estivessem em vigor naquela data, na data da emenda constitucional, iriam continuar até serem revogadas, tendo todos os seus efeitos. Ou seja, a Constituição, essa medida provisória acabou entrando dentro do artigo 2º desta emenda constitucional. E com isso, até hoje, apesar de ser uma medida provisória, ela é regulamentação básica para a utilização de assinaturas digitais no Brasil, especialmente no âmbito do ICP Brasil. Outra lei importantíssima nesse sentido é a Lei 14.063 de 2020, que trouxe no ordenamento jurídico a classificação de diversos tipos de assinaturas eletrônicas, sendo cada uma delas válida para diversos fins legais. Desta maneira, em conjunto com a medida provisória 2202 de 2001, deve-se ver esta lei, a 14.063, que classifica os tipos de assinaturas digitais e fala a validade das assinaturas digitais para cada tipo de fim. A lei classificou as assinaturas digitais entre simples, avançada e qualificada, sendo a qualificada o máximo, o topo de segurança e a que aceita perante o registro de imóveis. A qualificada é aquela que utiliza o certificado digital ICP Brasil. As demais assinaturas não utilizam a assinatura digital ICP Brasil. Desta maneira, percebemos claramente como se deve ser lido a lei. As assinaturas simples e avançada serão utilizadas conforme a Lei 14.063 diz que devem ser utilizadas. E a ICP Brasil também. Porém, a qualificada, que é a assinatura do ICP Brasil, deve ser visto os seus requisitos lá na medida provisória 2200, dígito 2 de 2001. A qualificada é aquela assinatura que é aceita perante o cartório de registro de imóveis. No artigo 4º da Lei 14.063, diz que, para efeitos dessa lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em, e no inciso 3º, assinatura eletrônica qualificada, que é aquela que utiliza certificado digital nos termos do parágrafo 1º do artigo 10º da medida provisória 2200, dígito 2 de 2001. Então, percebemos claramente que a Lei 14.063, ao classificar as assinaturas, remete, como dito, à medida provisória. E no artigo 5º da 14.063, parágrafo 2º, diz que é obrigatório o uso da assinatura eletrônica qualificada, entre outros casos, inciso 4º, nos atos de transferências e de registro de bens imóveis, ressalvado o disposto na linha C, no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. A citada linha C diz que é dispensada a assinatura, ressalvada a exigência de assinatura qualificada nos casos de transferência de bens imóveis, a integralização de capital social e também para a retirada desse imóvel do capital social da sociedade, ou seja, no registro de atos perante juntas comerciais. Dessa forma, neste caso, no registro de atos perante juntas comerciais, é uma exceção à exigência legal de assinatura qualificada, que é via ICP Brasil. Pois bem, então percebemos que no arquivamento, por exemplo, de atos a juntas comerciais, como conferência de bens, integralização, capital social e as operações societárias em geral, não é necessário este tipo de assinatura digital. E é importante ressaltar aqui que a Lei 14.382 de 2022
fez substanciais alterações em diversas leis referentes ao registro de imóveis e ao registro público, ao nosso sistema de registro. E entre eles, esta lei abre a possibilidade da assinatura eletrônica avançada, no registro de imóveis, ser válida para o registro de imóveis. Desta maneira, no artigo 38, caput, alterado da Lei 11.977/2009, existe a possibilidade da apresentação de documentos que não tenham sido assinados na assinatura eletrônica qualificada. Veja o artigo 38, que diz ele diz: os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registro de imóveis ou por eles expedidos deverão atender os requisitos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, com a utilização da assinatura eletrônica avançada ou qualificada, conforme definido no artigo 4º da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020. Desta maneira, nós percebemos o seguinte, que se o CNJ regulamentar a recepção de documentos com assinatura avançada no registro de imóveis, o registro de imóveis poderá sim receber documentos com esse tipo de assinatura, por conta do artigo 38 da citada lei. Porém, no momento em que estamos gravando o presente vídeo, ainda não existe tal regulamentação, de forma que a forma básica de recepção de documentos no registro de imóveis são aqueles por assinatura eletrônica qualificada, ou seja, como já dizemos, aquela recebida por ICP Brasil. É bastante comum a recepção de documentos assinados via assinadores disponíveis no mercado, que não se utilizam do certificado tipo ICP Brasil. A assinatura efetuada nestes documentos possui natureza de assinatura eletrônica simples ou avançada, a depender do caso. Apesar da assinatura assim exarada possuir validade entre as partes, se todos estiverem com códigos de utilização, a mesma não terá validade perante o registro de imóveis. O registro de imóveis exige, como visto, a assinatura eletrônica qualificada. No entanto, ressalvamos que a Lei 14.382 de 2022 passou a permitir a assinatura eletrônica do tipo avançada, nos casos que serão regulamentados pelo CNJ. Desta maneira, até o presente momento da gravação deste vídeo, como não existe ainda a regulamentação da assinatura eletrônica do tipo avançada para utilização no registro de imóveis, deveremos aceitar apenas as assinaturas do tipo qualificada, que é aquela assinatura que é feita por meio do ICP Brasil. A assinatura de documento particular realizada pelo Enote Assina, plataforma para assinar digitalmente documentos do Colégio Notarial do Brasil, é um tipo de assinatura do tipo avançada, o que a princípio não permitiria o seu uso para registro de imóveis. No entanto, como existe uma fé pública neste tipo de assinatura, não vemos qualquer tipo de problema em que sejam assinados requerimentos e declarações direcionadas ao registro de imóveis. Porém, este meio não pode ser utilizado, até a ulterior regulamentação da assinatura avançada pelo CNJ, em instrumentos em que ocorra transferência de propriedade ou constituição de ônus reais sobre imóvel. Porém, complementando tal informação, não vemos problema de acesso a escrituras públicas exaradas via e-notariado que tenha sido assinado pelas partes via Enote Assina. Isso porque, neste caso, a validade da assinatura será aquela do tabelião. Desta maneira, temos que dividir, então, os títulos exarados por cartório de notas entre aqueles títulos públicos, as escrituras públicas que, eventualmente, o tabelião tenha assinado, ou seja, assinados pelo tabelião ou por seu substituto, que terão acesso total ao registro de imóveis. Outro caso é daqueles títulos, por exemplo, de documentos particulares abaixo de 30 salários mínimos que não foram
feitos instrumentalizados pela escritura pública e foram simplesmente assinados pelas partes via enote-assina. Neste caso, não poderão ser aceitos tais instrumentos para ingresso no registro de imóveis, porque a assinatura do tipo enote-assina é uma assinatura do tipo avançada. Um instrumento particular de compra e venda de bem imóvel abaixo de 30 salários mínimos, para ter entrada no registro de imóveis, deverá ter sido assinado por todas as partes por certificado ICP Brasil. Porém, ressalvamos mais uma vez a questão das escrituras públicas, que iremos ver mais à frente neste mesmo curso. Desta maneira, eu agradeço a atenção de todos nesta nossa primeira aula a respeito de envio de títulos em formato digital para o registro de imóveis e convido vocês a assistir a nossa segunda aula, que vamos passar as espécies de títulos digitais e vamos começar pelos títulos nato-digitais. Então, até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.